Bom, pessoal, estamos aqui em mais um Conexão Rio Info, recebendo dois convidados super especiais, o Arapuã, reitor da Uniswan, e o Vitor Schumer, da Carta Fabril, CIO da Carta Fabril. Vão estar hoje aqui batendo um papo comigo, com o Paulo Millet, e vamos estar recebendo esses dois convidados aqui para ouvir um pouquinho do que eles têm feito. E se você curte o Conexão Rio Info, gosta aqui dos nossos programas, então clica aí no inscrever-se no canal do YouTube, clica no sininho, que aí o YouTube perturba bastante, avisando quando tem vídeo novo, e você fica ligado sempre aqui na gente. Millet, a bola agora é com você para fazer essa abertura. Legal, Boa, obrigado. Como a gente já está acostumado aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o pessoal vê em qualquer horário, anytime, any place, né, como a gente diz. Minha área originária aí de tecnologia, depois de educação à distância aí mais de 20 anos, e a gente está aqui para uma conversa interessante. É importante a gente destacar que a Rio Info sofreu uma grande transformação esse ano, provocada pela disruptura que aconteceu aí da pandemia. Nós éramos um evento que acontecia presencialmente em setembro e viramos uma marca que acontece todo dia ao longo do ano, online, esse teste. Sempre as nossas conversas vão passar por tecnologia, vão passar por mudança, vão passar por inovação e certamente vão passar durante um bom tempo por pandemia e Covid. Então, eu queria provocar os nossos convidados aí para cada um fazer a sua apresentação para a gente começar o nosso bate-bola. Bem-vindo. Arapuã, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alberto. Obrigado, Vitor. Bom, fazer uma apresentação rápida aqui, né? Sobrevivi, estou aqui, cheguei até esse momento aqui durante a pandemia, e se redescobrindo, né? Se reinventando o tempo inteiro. Bom, eu sou de uma família de educadores, né? Meu bisavô é o fundador da Uniswan, sou a quarta geração da família tocando a Uniswan nesse momento. Assim, eu sou administrador de empresas, né? Enfim, tenho especialização na área de gestão, fiz algumas coisas fora do Brasil também, estudando bastante sobre gestão, muito voltado para a gestão de pessoas, né? Que é uma área que eu me identifico muito. Eu gosto de estar em contato com gente, eu gosto de conhecer as pessoas que trabalham comigo, principalmente, né? Então, eu tenho um processo de imersão e de entrevista de todo mundo que faz parte do nosso time, porque eu vejo que nessa minha formação eu percebi que eu preciso montar um time de pessoas que a gente tenha um alinhamento de propósito. Não que a gente pense igual, né? Mas que a gente possa ter pessoas que consigam construir um núcleo crítico ali, que a gente possa construir realmente uma universidade diferente, né? Então, para explicar um pouquinho da minha trajetória, é meio que um processo de entendimento da universidade tradicional e, ao mesmo tempo, um início de desconstrução desse modelo tradicional para uma universidade nova, para uma universidade que forma um profissional adaptado para o futuro, mais resiliente, mais flexível, que ele tem uma capacidade mais rápida de adaptação, né? Então, eu sempre me coloquei como aluno, né? Sempre com a cabeça de aluno, para que eu pudesse estar provocando a universidade como um todo nesse processo de reconstrução. E aí, gente, passa por tudo que vocês possam imaginar. De uma universidade que antigamente nós tínhamos duas empresas dentro de uma, né? O mundo acadêmico e o mundo corporativo. E hoje nós somos, de fato, uma única instituição, uma única empresa que se conecta muito bem, né? O acadêmico e o corporativo fizeram uma conexão muito forte. E hoje a gente fala num nível muito alto de gestão, de processo, de indicadores, né? De conexão com o aluno, né? De captar alunos e reter alunos que tenham realmente conexão com o nosso conceito institucional e com a necessidade de transformar e impactar localmente a nossa região, né? Então, daí eu me descobri marqueteiro, contador, administrador. A gente fala sobre tudo. Microfone, Boa. Vitor. Opa. Bom, primeiro, obrigado, Alberto, Paulo, pelo convite. Arapuã, vai ser um prazer aqui estar no ar contigo aqui nessa live. Eu vi que você é um tremendo agente aí de mudança aí de comunicação, né, com a faculdade e muitas ideias aí. Eu venho de uma outra
uma outra pegada, uma pegada mais corporativa, né? Onde eu trabalhei muito tempo com consultoria, com multinacional, mas eu acho que eu tive uma contribuição muito legal nesses, talvez, últimos 20 anos, participando de projetos que transformaram a sociedade, né? Eu trabalhei forte nas privatizações de telecomunicações, como agente, né, de agregação de modelos novos, fazer disponibilizar mais serviços para a população. Eu trabalhei forte no metrô do Rio, uma reestruturação que teve também quando houve a privatização. Eu ajudei a construir e reconstruir vários modelos de infraestrutura, de serviços, como, por exemplo, rodovias. Eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos, quando foi privatizado, para dar uma pegada muito mais de serviço para o cliente. E hoje eu sou o Carta Fabril. O Carta Fabril é um desafio apaixonante. Ali na Carta Fabril nós temos hoje uma linha de produtos que são considerados essenciais para esse momento de pandemia, né? E, em março, quando começou essa questão, o nosso produto estava na vitrine, todo mundo indo lá pegando nosso papel higiênico, papel toalha. Então teve um boom aí, a gente ficou até surpreso, né? A gente nunca achou que o papel higiênico fosse ser algo assim tão tão atrativo, né? E a gente tem, então, dali para frente, depois de março, as coisas se acalmaram, abril, e a gente agora veio com o lançamento também de uma linha que é um lenço umedecido com álcool 70, que permite higienizar celular, a mão, a porta. Então, a empresa está se transformando, tem uma pegada muito legal. Eu fico muito feliz aí de participar dessa jornada com eles. Hoje eu estou com um papel que não é só tecnologia mais, eu faço a governança corporativa, cuido do planejamento estratégico da empresa junto com a diretoria. Então, tem uma jornada bastante intensa. Eu tenho a impressão, e eu acho que eu vou até devolver para vocês, que eu estou trabalhando como eu nunca trabalhei na vida, né? nessa pandemia. O que vocês acham disso? Você está no mudo, Alberto? Não é impressão, não. Vocês, é interessante essas nossas conversas, porque só nesse resuminho rápido aí a gente já viu que a gente vai passar por educação, vai passar por saúde, já passamos por mobilidade, já passamos por conectividade e gestão. O Arapuã me deu uma dica interessante. Eu fiz uma vez um trabalho de consultoria para uma faculdade, para uma universidade privada, implantando educação à distância, e havia um conflito grande entre a área administrativa financeira e a área acadêmica. A administrativa financeira cuidava de produtividade e a acadêmica cuidava de qualidade. Eu disse, gente, essas duas palavras têm que andar juntas. Cada um puxando para um lado. Cada um puxava para um lado. Eu disse, se não andar junto, não vai ter solução. Então, essa primeira provocação que a gente faz aí nessa área de gestão, mas vocês contem para a gente aí essa transição aí a partir do dia 15 de março, o que aconteceu na vida aí, pessoal e profissional de vocês. Legal, assim, era exatamente assim. Paulo, eu lembro que antes de eu virar o reitor da instituição, eu era para o reitor administrativo, né, o financeiro. E eu lembro que só chegavam os boletos dos equipamentos para pagar, não tinha nenhuma conversa, assim, só chegava o boleto do laboratório e tal. E assim, peraí, vamos entender o que está acontecendo aqui, não tinha uma conversa. Manda o boleto, nem me chama para um Guaraná, né? Peraí. Né? E era engraçado porque a gente tinha, nessa época, a nossa área de suprimentos, ela era responsável apenas por 6% das compras institucionais. O restante estava distribuído em todos os outros setores, então todo mundo comprava. Então não tinha uma regra, uma ordem, um processo, não existia. E hoje a gente está praticamente com 95% de todas as compras feitas dentro do setor de suprimentos, né? Que é um número bastante expressivo que a gente já viu no mercado aí. O que fica fora é Google, Facebook, porque tá já direto com o fornecedor. Fora isso, cara, a gente está praticamente tudo dentro da área de suprimentos, com ganho na mesa, todas as regras de supply chain que a gente conhece, a gente conseguiu construir isso. Mas, respondendo a tua pergunta dessa virada, eu lembro, apesar de já terem passado 100 dias praticamente, eu lembro exatamente do primeiro dia, acho que foi lá 13, 14 de março, mais ou menos, quando a gente começou na verdade, saiu a primeira fase, o primeiro decreto, e nós entramos em aulas ao vivo, né, no modelo síncrono, em 4 dias após o primeiro decreto, né? Então, a gente foi bem rápido aqui, eu diria. Nós migramos para plataformas muito simples,
na verdade, nem migramos, nós já utilizávamos, que a gente faz até hoje as aulas ao vivo através do Google Hangout, né? E o próprio Google Hangout ele flexibilizou muito. Para a área de educação, são inúmeras as vantagens. Então, ele saiu de 50 para 250 pessoas simultaneamente e abriu a condição de gravação daquelas reuniões, no nosso caso, de gravação das aulas. Então, a gente conseguiu migrar de uma forma muito rápida, porque os alunos já usam, nós somos Google Suite lá já há quase 3, 4 anos, então, a gente, por exemplo, nós não utilizamos na empresa Word, Excel, a gente só usa os docs do Google, o que deu também, nesse momento de pandemia, corporativamente falando, uma agilidade muito grande, porque você mexe os documentos online, então está todo mundo na mesma planilha, no mesmo documento, então isso deu para a gente uma celeridade, eu diria, importante. E os professores que já utilizavam os alunos, o Google, né, tanto o Google Classroom como repositório de documento, não como uma plataforma de ensino à distância, mas como um suporte às aulas presenciais, eles continuaram usando porque as aulas transformaram em aulas síncronas, né? Exatamente como a gente está aqui, né? Na hora da aula, o professor entra e dá a aula dele. E isso foi um processo que a gente foi evoluindo, né? Alguns professores que tinham mais resistência, nós preparamos treinamentos, acompanhamos uma equipe de operação acadêmica e de TE, que a gente chama de tecnologia educacional, dando todo o suporte, treinamento para professores que tinham mais dificuldade. E temos cases interessantíssimos de professores super tradicionais de 20, 30 anos de casa que sempre tiveram resistência com o digital e que, quando entraram na aula ao vivo, se emocionaram, né? Se emocionaram, choraram, compartilharam com os alunos, porque viram que poderiam estar ali online dando uma aula com tanta qualidade quanto na aula presencial, fisicamente, né? Porque, no fundo, o que ficou de fato em falta, devendo nesse período, foram as aulas práticas, né? Que a gente não teve condições de aglomerar e de estar junto nos laboratórios. Então, a gente conseguiu fazer toda a parte teórica com bastante tranquilidade. Alguma questão prática, algum experimento que o aluno poderia fazer em casa, né? A gente conseguiu de alguma forma. Alguns laboratórios virtuais também que a gente conseguiu implementar nesse período, que ajudou bastante, que deu uma percepção, né? Uma degustação assim, para o aluno de alguma forma, mas que esses alunos vão receber essa aula prática assim que a gente retorne presencialmente, né? Quer dizer, o aluno está aprovado parcialmente a disciplina laboratorial, ele vai receber esse conteúdo no semestre seguinte. Então, foi uma experiência muito boa para a gente tem feedbacks muito interessantes de professores e de alunos, é lógico, nunca vai agradar todo mundo, né? A gente não tem nem essa expectativa de agradar todo mundo, porque são inúmeras as dificuldades, né? Nosso perfil de aluno é um perfil social que demanda uma série de questões, então tem a questão da internet, tem a questão do equipamento, né? do notebook, do computador, mas que isso foi acontecendo e foi se adaptando, e o que a gente percebeu foram salas de aulas remotas com mais alunos do que a gente tinha na aula presencial, né? Então, mais alunos fazendo prova do que faziam antes, mais trabalhos entregues do que eram entregues antes. Então, acho que o resumo desse primeiro semestre foi positivo dentro das condições que a gente tinha para trabalhar, e um aprendizado incrível para todo mundo, né? Acho que a gente volta hoje. Eu fiquei imaginando, por exemplo, naquelas semanas do Rio de Janeiro que chove muito e que fica tudo impossível, né, da gente se deslocar, né? Hoje a gente pode de repente se antecipar sabendo que aquela semana vai ser uma semana daquela de chuva e de repente aquela semana pode virar remota, podem virar remotas as aulas, né? Então, só como uma reflexão do que a gente pode de repente trazer, né? Agora, não sei vocês, mas eu acredito que o presencial ele ainda tem uma força muito grande. Não na mesma forma que tinha, né, de todo dia você estar na sala de aula. Os nossos novos currículos já refletem um modelo de presencial diferente, né, que o aluno ele vai menos vezes à universidade, ao presencial, mas quando ele vai para praticar, para colocar a mão na massa. Porque eu acho que o olho no olho é importante, né? O network que a sala de aula faz. O barzinho da esquina, acho que é importante também na faculdade, né? Acho que todo mundo sente falta do barzinho da esquina. Acho que o get together ali é importante. Eu acho que a universidade ainda consegue entregar bastante valor nesse sentido também. Arapuã, deixa eu aproveitar e comentar aqui umas coisas que você falou. Foi muito bacana essa sua visão. E você tinha comentado, quando a gente abriu aqui a conversa, que você se colocava no lugar do aluno, né? Eu achei isso muito legal. E como é que você vê o lado do aluno hoje em relação a esse uso do ensino à distância? Você acha que eles querem voltar, não querem voltar?
como é que isso funciona? Porque você deve estar num conflito aí, né, sobre uma instituição que tem toda uma pegada presencial e apesar de estar funcionando à distância, né, mas qual o futuro disso? Você tem uma reflexão para dividir com a gente? Tem sim, tem sim. Acho que o importante antes é só explicar a diferença do remoto para o EAD, né, para o 100% online. A gente chama de síncrono e assíncrono, para ficar mais claro, né? Então, hoje nós estamos no modelo síncrono, a gente entra ao vivo e dá aula. O assíncrono, que é o 100% à distância, né, que o aluno entra numa plataforma e ele escolhe a hora que ele vai estudar, ele não tem o professor ali à disposição dele naquela hora específica, né? Ele tem uma tutoria, tem outros formatos de interação com o tutor, com o docente ali. Então, essa é a grande diferença que tem que ser explicado, né? Então, hoje a gente está no modelo presencial indo para o síncrono. Então, o aluno paga o mesmo valor para uma aula ao vivo. Como é que vai ser daqui a pouco, a gente vai entender como é que isso vai acontecer. Os novos currículos da Uniswan, que é o que a gente acredita, são modelos mais híbridos e modelos baseados por competência. Não existe mais disciplina. São módulos e o aluno vai para a faculdade 2, 3 dias na semana para praticar, né? Então, ele vai menos. Tá? Agora, o grande lance, eu acho, desse momento foi uma quebra de preconceito muito grande que existe ainda em relação ao ensino à distância, né? Então, o que aconteceu? Eu não faço ensino à distância porque é barato, porque é chato, porque eu não me dou bem com o ensino à distância. O que aconteceu foi que, nesse momento, ele acabou, de alguma forma, testando algum curso, alguma disciplina 100% à distância. E aí ele viu, caramba, esse negócio é legal. Pô, esse conteúdo é interessante. Pô, tem vídeo. Pô, eu consigo interagir. Pô, é legal esse modelo 100% online, diferente do modelo síncrono. E aí quebra um grande preconceito e eu acho sim que o EAD vai ter um crescimento agora sim exponencial. Diferente do que ele vem tendo historicamente, que ele teve uma entrada muito grande, histórica, mas um índice de formação de alunos muito baixo, né? Quer dizer, a curva é exponencial de crescimento e não acompanha a conclusão do curso, né? A conclusão ela é sempre muito para baixo. Então, acho que hoje a gente tem sim um crescimento exponencial e tem também a formação dos alunos nesse formato de uma forma bastante expressiva, porque o conteúdo melhorou, a plataforma melhorou, a experiência do aluno na plataforma é muito diferente do que era há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Eu acho que aí o Milê pode falar melhor do que eu. Então, só quando me perguntam isso, eu uso o seguinte exemplo. Vocês, hoje, inclusive, o diagnóstico de saúde remoto aconteceu na pandemia, foi autorizado depois de anos de discussão, né? Quer dizer, em segundos liberaram. Aí a pergunta que eu fazia antes disso era o seguinte: você faria uma consulta online com o médico? Você preferiria fazer uma consulta online com o médico da UPA ou do Albert Einstein? Aí as pessoas falam assim: não, com o do Albert Einstein. Mas estamos falando de um profissional por trás da câmera. Qual é a diferença? É a marca. A marca faz diferença, né? Então, você prefere fazer um online numa universidade brasileira ou na Universidade de Harvard? Eu prefiro fazer na Universidade de Harvard. Mas, pô, tem um profissional por trás. Qual a diferença, né? Então, as grandes marcas entraram nesse negócio e o preconceito começou a acabar, né? Porque, assim, caramba, é legal, acontece, pode, né? Então, eu começo a quebrar esse preconceito e poder pagar um valor mais acessível para estudar e ter um conteúdo com tanta qualidade quanto o presencial. Agora, fato, demanda muito mais do aluno, né? O aluno ele está sozinho ali, né? Ele tem que ter um foco, uma disciplina muito grande para poder concluir seus estudos nessa modalidade. Arapuã, deixa eu dar meu comentário em cima disso. É totalmente verdade isso, que o grande rompimento foi a quebra do preconceito. Isso foi verdade. Há anos, 20 e tantos anos, que a pergunta que me fazem é: mas funciona? Mas será que dá? Mas será? Eu disse: não, agora pelo menos todo mundo já rompeu a barreira, né? Eu acho que foi esse grande preconceito, seja na educação, seja na medicina, seja no trabalho, tá? Então esse rompimento aconteceu. Eu, né, como estou assim há muitos anos nessa área, eu ouso dizer que o ensino à distância pode e deve ser melhor do que o ensino presencial. Essa é uma frase provocativa, né? Mas eu acredito nela piamente, tá? Porque você consegue, nesse exemplo que você deu aí, você consegue, o aluno do interior do Piauí ou de Goiás, ter acesso aos melhores professores do mundo, e ao melhor conteúdo, e é a melhor... Exatamente. Você olha, a internet, o professor que vai para a sala de aula e dizer o que está escrito no livro, caramba, o aluno vai pegar seu celularzinho ali e vai navegar para a distância. Então, o papel para os professores fica um desafio grande, ele vai ter um papel de curador de conteúdo, né? Ele vai ter que selecionar bem, ele vai ter que achar os exemplos, vai ter que ser o provocador,
e dá mais responsabilidade para o adulto, para o aluno, né? E o aluno, assim, eu chamo a parte andragógica, né? Em vez da pedagógica. O aluno da faculdade já é um adulto, né? Então ele tem que ter responsabilidade, né? Você que cursou no exterior sabe que a lógica do Flipped Classroom existe há anos. Olha, que a matéria é essa, você estuda, vem para a sala discutir. Exatamente. Então a gente ainda tem um trabalho, não. O professor vai dar a matéria do dia ali. Não, isso não tem mais. Então eu acho que quando voltar, vai voltar diferente. Isso que você está falando aí, ensino híbrido, uma mistura, uma composição assim, até que daqui a pouco com as realidades virtuais e aumentadas, até a parte prática já vai ser Sem feita dúvida. à distância também. Sem dúvida. Mas, Vitor, e a sua empresa, Vitor, como é que aconteceu lá? Eu até vou falar, mas eu queria até comentar assim, minha filha meus filhos estão na faculdade, né? E assim, cada um tem uma personalidade diferente, né? A minha filha, ela precisa do contato social, né? Ela precisa do toque, ela precisa estar junto das pessoas. Então, esse isolamento para ela tem sido difícil, muito difícil mesmo. Como para muita gente, eu acredito, né? E eu acho que na fala do Arapuã ele falou, né? Falta de tudo, inclusive você ir no barzinho da esquina ali com os amigos para tomar cerveja, né? No nosso caso aí, Paulo, a cerveja era liberada dentro do campus, inclusive. Na PUC eu tinha um barzinho lá que eu ia lá tomava muita cerveja. O Alberto também está dando risada aí. Mas assim, IAG, bar do IAG. IAG, é isso aí. Aí eu ia comentar que quando começou essa história das contaminações que vieram lá da China e tal, eu tenho um radar também de um comitê de risco que eu presido dentro da companhia. Então, antes mesmo de começar esse alvoroço no Brasil, eu já tinha, em fevereiro, eu convoquei um comitê de risco e a gente começou a monitorar essa situação da pandemia lá fora. E não era nem tanto preocupado com o que ia acontecer no Brasil, porque a gente achava que nada, esse negócio ia ser resolvido por lá e não ia ter problema, mas a China é um mercado importante em termos de supply chain mundial e a gente então percebia que a gente podia ter alguma ruptura no fornecimento de matéria-prima, alguns insumos da nossa cadeia produtiva e começamos a discutir quais seriam as reflexões que a gente teria que fazer para proteger a companhia, para não perder. Por exemplo, tem materiais nossos que são usados nas fraldas, que podem ser usados para fabricar máscara, por exemplo. Então, a gente falou, pô, mas será que vai ter escassez desse produto? Porque o pessoal vai direcionar a produção para outras coisas e outros insumos mais. E a gente começou a se organizar e olhar esse negócio. E quando veio em março mais forte, a gente já tinha entendido que alguma coisa a gente tinha que preparar essa questão do home office, o isolamento social, e a gente tinha, de um lado, tinha uma operação industrial, onde a gente falou, pô, não pode, a gente aqui, papel higiênico, pô, não pode faltar. O que a gente faz? A gente contratou uma assessoria na área de saúde para montar protocolos para as fábricas. Nos preocupamos muito com toda a questão do trânsito dos funcionários de casa até o trabalho, aumentamos o número de ônibus, colocamos espaçamento nos bancos, botamos álcool gel embarcado nos ônibus, quando chegava, media a temperatura, aí toda aquela saraiva de situações que vocês já estão familiares, mas a gente conseguiu fazer isso com uma qualidade bacana, isso permitiu às fábricas, até hoje, a gente tem um índice muito baixo de eventos, de incidentes lá de contaminação. A gente tem uma fábrica em Piraí, que está num epicentro lá de Volta Redonda, que teve muito caso, mas a gente está bem controlado. Onde teve mais problema são os motoristas que levam o produto para fora e aí eles passam na estrada por vários lugares, aí toda uma situação complicada de cuidado pessoal, né? Então ali a gente teve algumas contaminações, mas de resto a gente está operando muito bem. Mas quando você olha para o escritório, né, o back-office, a área administrativa, a gente falou, bom, aqui a gente não faz sentido manter, vamos fazer a experiência do home office. E a gente jogou todo mundo no home office. Em 10 dias estava 95% do time em home office. E aí entra aquela questão das crenças, né, que a gente vai poder falar muito aqui, né? Até então, ninguém acreditava que você podia pegar todo um escritório, sei lá, com 170 pessoas e trabalhar todo mundo de casa. Isso não era algo tangível, né?
E a gente fez esse movimento e foi incrível. Foi incrível. Eu diria para vocês que em 2 semanas as pessoas já estavam, obviamente, já criando seus hábitos, né? Novos hábitos, né? Porque você agora tem a cadeira em casa, é o computador, é a tela, a internet, é o filho que não está podendo ir para a escola, que tem o homeschooling. Aí você só tem um computador em casa, mas tem 2 filhos que têm aula. Como é que você faz para trabalhar? E aí começa toda aquela discussão, como é que resolve isso, né? E cada um foi achando seu caminho. A empresa tentou ajudar. A gente logo no início fez uma pesquisa com todos os colaboradores perguntando o que estava dando certo, o que não estava e o que achava, né? Cara, foi massiva. A resposta foi assim, 80, 90% estava rodando muito bem em casa. E a gente percebeu o seguinte, tinha uma faixa que principalmente pais ou mães, né, que tem criança pequena em casa, em idade escolar, que as crianças são, sei lá, ainda não conseguem fazer os deveres de casa sozinho, esses pais estavam muito sacrificados, né? A gente percebeu isso e aí a gente começou a flexibilizar a questão do horário, da maneira de interagir, mas até agora isso está mal parado, porque eu faço às vezes live com o pessoal, estamos nas reuniões, e você percebe que é difícil você explicar para uma criança pequena que agora não pode falar, não pode dar atenção, está na hora do almoço, mas você não pode preparar o prato da comida da criança. Então, essa é uma adaptação interessante, mas até hoje tem pessoas que já estão em home office, mas continuam achando que isso não funciona. É impressionante. Então, é uma minoria, mas ainda existe, né? E tem uma minoria que não aguenta mais ficar em casa, que diz que não está dando certo, que não consegue trabalhar de casa e que está louco para voltar para o escritório. Mas, no geral, aí, Arapão, eu concordo, o modelo híbrido que você falou, eu acho que a empresa também vai ter um modelo híbrido, né? Se eu puder pegar esse gancho, e diria para você que quem não tem necessidade de estar fisicamente no escritório, trabalhe de casa, produtividade top, não vejo problema, qualidade de vida dá para melhorar muito, e vai melhorar mais ainda quando voltarem às atividades normais, que não vai ter esses impedimentos, né? Você às vezes não consegue ter uma ida no supermercado rápida, você não consegue ter uma diarista fazer uma faxina porque não pode vir, as crianças não podem circular, então acaba tumultuando um pouquinho o ambiente de casa, mas eu acho que tende a melhorar quando voltar à vida normal, e quando voltar, eu falo quando mesmo, né? Porque ninguém sabe, né? Uma coisa que eu acho interessante aí, essa visão, Vitor, que você e o Arapuã têm do quando voltar ser uma coisa híbrida, né? Você não vai estar nem tão engessado como a gente está hoje no modelo dentro de casa, e nem como estava antes também, né? Eu vejo muito assim essa questão que você pontuou, Vitor, do local. De repente, trabalha em casa, mas ele vai poder trabalhar ali num coworking que está do lado da casa dele, é um quarteirão da casa dele, e é muito mais fácil ir ali, muito mais tranquilo ir ali do que, de repente, se deslocar para a sede da empresa. Às vezes é longe. Quem está pertinho é tranquilo, mas às vezes é longe e você tem um deslocamento aí maluco, gigante, gasta tempo, gasta um monte de coisa. Então, você começa a ter também esses outros modelos que vão aparecendo, esses coworkings hoje estão fechados, mas em algum momento eles vão abrir e aí também alivia a pessoa. Tem gente que, enfim, mora num apartamento, numa casa um pouco mais apertado, né? Os apartamentos hoje, as moradias hoje tendem a ser menores e aí eu te digo, você apertadinho com criança pequena é uma loucura. Aqui... Esse assunto do co-work que você está trazendo, Roberto, é uma discussão mega importante agora. Eu acho que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, né? Se as empresas não vão voltar a ocupar o mesmo espaço físico que elas tinham antes, vai sobrar um monte de imóvel, né? Antes da pandemia, os espaços de coworking estavam sofrendo em termos de como modelo de negócio, né? Isso. Então agora deve ter uma retomada, mas aí talvez até com uma retomada de espaços com custo mais acessível, inclusive, que é o que eu quero acreditar que vai acontecer, porque justamente pelo fato que você falou, as pessoas estão em casa, algumas não têm que ir até o local do escritório principal, mas também não conseguem montar um escritório em casa, então tem que ter uma alternativa.
A minha dúvida é quem que vai financiar esse coworking que não é lá no escritório que já está imobilizado e não é na casa dele, né? Se isso passa por um rachuncho aí entre a empresa e a pessoa, porque você imagina, assim, tem pessoas aqui, a gente emprega gente que é do estado inteiro, né? Então tem gente que mora no Rio, tem gente que mora em Niterói, tem gente que mora em São Gonçalo, e o Rio tem Barra, tem Zona Sul, tem Zona Norte, e vamos imaginar que a empresa tivesse como, agora eu vou fazer um coworking, vai ter um na Zona Norte, tem um espacinho lá com 3 mesas, 4 mesas, meia dúzia, um outro, e aí, de repente, a empresa fala, peraí, isso aqui, então vamos botar o pessoal aqui no escritório de volta, entendeu? Então, eu acho que tem muita... eu participo de um grupo de heads de tecnologia aqui do Rio, muito bacana, que você sabe, e esse assunto está muito em alta, essa discussão, né? Não tem dia que passa que cada um está dando suas ideias aí, mas ainda não tem consenso. Não Eu tem. tenho, o que eu tenho visto, só para contribuir aí, para vocês refletirem, o que eu tenho visto aqui e a gente tem contato muito grande com pequenas e médias empresas, né? Então, assim, uma camada mais... E essa turma precisa se encontrar. Então, para esse pessoal, esse caminho do híbrido aí é um caminho sem volta, até porque, de repente, você sair de se você está falando de uma empresa pequena, você sair de um aluguel, de um lugar com, sei lá, 100 metros quadrados para 20 metros quadrados, faz uma diferença gigante, né? Então, essa questão do cara estar ou em casa ou no coworking, aí quando eu falo coworking, não é nem a empresa montar o coworking, é esses coworkings locais que tem mesmo, assim, de bairro, que é baratinho, é infinitamente mais barato. É quase um Starbucks, né? Quase, olha só, eu não queria falar do Starbucks, mas é quase um Starbucks. Se for de Starbucks, é exatamente isso, né? Às vezes a rede de Starbucks. Compra um café e fica De lá o repente, dia o próprio inteiro. Starbucks pode ter mais espaço, pode aumentar esse espaço dela, né? Pode. Então, Eu fala, tenho uma Guilherme. experiência já, sei lá, 6 ou 7 anos que eu trabalho em home office, mas não só home office, né? Eu faço muito shopping center office, né? Porque, vamos fazer uma reunião, vamos aonde? Na praça de alimentação do shopping e tal. Aí faz, senta, quer dizer, essa pode ser uma reinvenção para o shopping center, que vão ter que se reinventar também, com áreas de trabalho, espacejadas e tal, com Wi-Fi legal. Então, aí quem paga? De repente não vai ter um vale transporte, mas vai ter um vale internet. Vale café. Vale café. Então, troca o vale alimentação por um vale café. E vamos ter que, a parte trabalhista, né? Nossa legislação de 70 anos atrás vai ter que dar uma chacoalhada boa, porque esse conceito do trabalhar anytime, any place, aí trabalha de madrugada. Pô, mas o cara produz de madrugada, não produz no horário do expediente. E aí, não vai ser diferente. Esses são os desafios, você na associação aí, no CIO, né, deve trocar muita ideia desse tipo. A parte legal, como é que fica, os professores, Arapuã, você vai poder ter professor de qualquer lugar do país, né? Isso faz uma diferença interessante. Tanto o professor quanto o aluno podem estar em qualquer lugar. Não, com certeza. A gente tem um caso interessante, aconteceu até na semana passada, num curso de pós-graduação nosso, da área de saúde, da área de fisioterapia respiratória, que inclusive está... não sei se vocês sabem, mas o médico, logicamente, é um personagem super importante nesse momento de pandemia, mas quem opera o respirador lá no CTI é o fisioterapeuta, né? Então, o médico não opera o respirador do CTI. E nós somos muito fortes na área de fisioterapia, tem um mestrado, doutorado nessa área, pós-doutorado. Primeiro curso do Brasil de fisioterapia, inclusive, é o nosso. E aí, na nossa pós de fisioterapia, semana passada, estava rolando lá pós de cardiorrespiratória e tal, e aí o coordenador mandou na hora um WhatsApp para um professor americano. O professor respondeu, ele mandou o link da aula, o cara entrou na aula e começou a falar 15, 20 minutos para aquela turma. Quando, fora essa situação de pandemia, isso aconteceria numa aula de pós-graduação, por exemplo, né? Então, acho que são as oportunidades desse momento aqui, né? Agora, assim, eu vejo nessa questão do home office ou não, assim, eu no início tive alguma dificuldade, depois eu me adaptei completamente. Hoje eu me vejo com dificuldade em retornar, porque, assim, tá ótimo estando com meus filhos, com a minha esposa em casa, que ela bota meu filho para dormir de tarde, essa coisa que a gente não conseguia fazer antes, que para mim está sendo muito, muito importante poder
eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 4 anos e um filho de 1 ano e meio. Então, e eu sou aquele cara que vou trabalhar 8 da manhã e volto 8 horas da noite, né? Então, deixo na escola, quando eu volto, pô, na maioria das vezes estão dormindo, né? Então, e claramente, assim, para mim, o meu retorno, eu vou ter 1, 2 dias na semana trabalhando de casa sem nenhuma dúvida, porque eu não quero perder isso que eu construí com eles nesses 100 dias, né? Com a minha filha eu já tinha mais, mas com o meu filho, que era mais novo, cara, eu não quero perder isso mesmo. Então, e assim eu quero pro meu time também, né? Eu quero que o meu time também tenha essa flexibilidade e a possibilidade de ter esse equilíbrio maior. E aí eu falo muito para eles o seguinte: não adianta nada a empresa determinar de cima para baixo que o home office vai ser assim, vai ser assado, se o time não está pronto, se não tem um processo claro, se as metas não estão bem distribuídas, metas simples, bem distribuídas, não adianta ter milhões de metas simples, bem distribuídas, um time coeso, né, que a empresa se fale, respeite, um setor respeite o outro, né? E acho que precisa ter um composto importante de maturidade da empresa para que esse home office aconteça com qualidade. Eu fiz um post umas 2 semanas atrás no LinkedIn, que a minha filha veio falar comigo, me fez uma pergunta, eu respondi qualquer coisa para ela. Estava super envolvido numa situação. E aí depois eu fiquei tentando lembrar o que minha filha tinha me perguntado. E assim, cara, eu não lembrava. Eu falei assim, caraca. Aí na internet eu vi um post do presidente da Natura bloqueando a agenda dos funcionários. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. Fiz a mesma, cara, peguei lá, adaptei para nossa realidade, com nossas palavras e fiz o mesmo post. E eu bloqueei a agenda de todos os nossos funcionários de 12h30 às 14 horas. Então, de 12h30 às 14 horas, eles têm uma reunião comigo. Só que não é reunião, é o momento para eles poderem almoçar, para eles fazerem as questões domésticas, para eles darem atenção para os filhos deles, né? Para ter 1h30 ali de tranquilidade. Cara, assim, isso está sendo muito importante para mim e para o meu time também. E assim, minimamente uma situação para a gente poder começar a redesenhar e se organizar, porque é um atropelo de reuniões, né? As pessoas entram na hora na reunião, ninguém se atrasa, a reunião acaba na hora, os assuntos são bem discutidos, e aí você entra num looping de reuniões que é uma loucura. E aí quando você vê o dia acabou, você está morto, né? Porque você vai dormir completamente esgotado com esse volume de reuniões, e você não conseguiu dar minimamente atenção para as coisas que você tem em casa. E isso eu vejo que no tempo vai ter um esgotamento muito grande das pessoas, né? Se as pessoas não conseguirem perceber, se as empresas não perceberem isso, não prepararem seus times para esse modelo mental, novo modelo de trabalho. Se vai ser no coworking do bairro, se vai ser de volta na empresa, cara, não interessa onde vai ser. O ponto é, cara, a gente tem que estar como empresa pronto para isso. E eu acho que a maioria das empresas não estão prontas para isso, né? As pessoas mal se conhecem. Eu percebi nesse momento assim, pessoas que nunca tinham se falado na empresa, hoje fazem reuniões juntas, né? Então assim, como é que nesse cenário você vai admitir 100% do home office, né? Depois disso, hoje nós estamos em 98% de home office. É incrível, assim, computadores, sei lá, acho que nós estamos com 60 computadores emprestados para colaboradores ou mais, com VPN aberta para gente. Então, assim, é um mundo realmente muito diferente. O que me tranquiliza um pouco é quando eu vejo, por exemplo, um Mark Zuckerberg falando: nós vamos entrar em home office total e vamos investir em ferramentas de comunicação. Então, assim, um Zoom, né, ou um Facebook. Eu fico imaginando assim, a tecnologia e a melhoria da experiência desses ambientes virtuais quando uma empresa desse tamanho decide migrar 100% dos seus funcionários para um home office. Cara, vai ser uma ferramenta incrível. Vai ser como se a gente estivesse lá. Vai ser realidade virtual total esse negócio, né? Então, não dá para saber como vai ser, mas não tem nenhuma dúvida que vai ser uma experiência muito melhor essa relação virtual que a gente tem hoje, que já é boa, né? Ontem, por exemplo, eu participo de um grupo chamado EO, que é o Entrepreneur Organization. Eu sou Learning Chair esse ano lá, toca a parte de educação. Nós fizemos um planejamento estratégico do nosso ano com 2 professores estrangeiros, 2 participantes estrangeiros que mediaram com a gente. Pô, dividimos em salas, foi incrível. 6 horas de planejamento estratégico, incrível a reunião. Assim, muito mais produtiva do que a presencial seria, não tem nenhuma dúvida. Então, assim, tem prós e contras sempre. Não tem a distração, não tem o cafezinho, né? Mas eu acho, eu queria até fazer uma provocação aí a vocês. Quando a gente fala aí de relações trabalhistas, eu acho que isso daí vai ser um movimento muito mais da sociedade como um todo, porque ninguém está afim de
ser cobrado por horário, sim, vai passar a ser cobrado por entregas, né? E as empresas vão ter que administrar bem isso, saber o que está pedindo, que horas que recebe, como, enfim, como que lida com essas coisas. E dessa forma também abre o mercado, porque, enfim, você, de repente, agora, como o Milê falou, você pode contratar um professor que esteja lá no Acre. O Vitor pode pegar alguém para fazer alguma coisa dentro da empresa, alguma administração tecnológica ou qualquer outro tipo de coisa, que esteja em algum lugar lá no Nordeste. Não faz diferença, o cara vai estar online. Os desafios que eu vejo aí é o seguinte: é a empresa passar dois tipos de mensagem. Primeiro é o seguinte, cara, olha só, a vida não é trabalhar, né? Porque se o cara estiver feliz e estiver tranquilo, estiver light, ele vai entregar mais, ele vai dar mais produção, vai ter mais entregas para a empresa. E o segundo ponto dessa visão toda, né? Porque com isso daí você também evita burnout, né? O que está rolando também de burnout, de caras que entraram num ritmo violento, de 20 horas dia, 16 horas dia, e de repente percebe que não consegue aguentar, é terrível. E a outra questão que eu coloco para vocês é esse senso também de unidade da empresa, né? A famosa cultura corporativa, né? Essa aqui é a cultura da Unisul, essa aqui é a cultura da Carta Fabril, né? Então também tem um desafio para o RH de manter esse pessoal mesmo isolado, não importa qual é o modelo, né? Mas unido de alguma forma. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Mas eu queria só aproveitar, Paulo, você tinha comentado, Paulo, a questão para das provocar aí o vistas, Vitor. né? Nessa linha o que eu digo sempre assim, essa mudança nessa quarentena foi o lado bom é que foi forçado e mudou rápido, e o lado ruim é que foi forçado. Então a gente tem que conviver com a ideia de que, pô, essa é provisória, né? O lado ruim vai deixar de existir em algum momento, né? Sabe Deus quando. Até quando acontecer a tal vacina, vai ser resultado de um intercâmbio de centenas de milhares de pessoas pesquisando ao mesmo tempo a mesma doença, os mesmos laboratórios, as mesmas universidades. Isso vai ser fantástico, né? A gente vai ter uma vacina em algum momento, várias, e resultado de um intercâmbio mundial de conhecimento. Isso foi bem legal. E outra provocação desse lado das cidades, né? A mudança que as cidades vão sofrer, né? Quando a gente pensa no centro da cidade do Rio, pensa nos engarrafamentos, a gente tem muito intercâmbio com o pessoal das cidades do interior, né? Nossos parceiros na Rio Info, e a gente já está discutindo coisas do tipo que Portugal está fazendo, incentivo para mudança para o interior, e você vende seu imóvel, seu apartamento na Zona Sul e compra uma belíssima casa em Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, ou em algum lugar da Praiano, e vai morar lá. Então essas coisas iriam acontecer ao longo dos próximos 10 anos. É o que a gente vinha discutindo assim, paulatinamente. Pô, vem a inteligência artificial, vem a tecnologia, vem a mudança, e de repente veio. A gente conseguiu fazer um método ágil na marra em 15 dias, como diz o Vitor aí, e que se fosse planejado pelo método ágil ia ser 6 meses. Foi em 2 meses. Fala, Vitor, desculpa te interromper. Não, eu acho que o ponto que você trouxe, assim, você tem o lado social, né? Você tem o lado da empresa, mas você tem as leis, né? Que regem, né? Como que a gente pode fazer, o que a gente pode, não pode. E eu tenho uma grande preocupação da evolução dessa legislação, né, para dar substância, dar sustentação para que as empresas possam fazer esses movimentos que a gente está falando, né, de flexibilização, porque algumas coisas a gente já vê acontecendo. Os cartórios, por exemplo, já estão sendo mais flexíveis, né? Os juízes já estão fazendo julgamentos à distância, mas a nossa lei trabalhista, como você falou, ela está muito engessada. Assim, coisas, por exemplo, ponto eletrônico. O cara tem que bater ponto. Todo mundo não está mais no escritório. Como é que bate ponto? Coisa simples, né? Mas você para pensar, como é que vai fazer isso? Aí o Alberto fala, produtividade. Aí eu falo, pô, bacana, mas tem que chegar lá, né? Entre do 8 ao 80, né? Tem um caminho para percorrer, e essa ruptura que a gente está falando aqui não foi preparada, né? Então, tem muito aprendizado ainda pela frente. Eu acho que a gente tem um dever de casa, vamos chamar assim, de construir essas pontes, porque a gente já atravessou a ponte, não sei como, mas já está do outro lado,
e está olhando para trás e não tem ponte aí, e a gente tem que achar o meio termo aí dessas operações. Estamos fazendo muita coisa por assinatura digital eletrônica. Aí você vai ver o seguinte, eu consigo fazer todo o processo de admissão, movimentação salarial das pessoas, aviso de fé, tudo eletrônico. Aí chega no desligamento, na rescisão, eu tenho que imprimir 10 cópias para mandar o cara ir lá fisicamente lá na Caixa Econômica, ficar na fila para apresentar um papel. Então tem que ser papel, não pode ser eletrônico. Então tem oportunidades aí de ajustes que vão dar um pouquinho mais de conforto para o lado empresarial, né? E esses ajustes têm que começar a acontecer e não é só... E a gente tem que pensar que eu acho talvez o foco agora maior não é só a Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo muito discutida. A gente tem que agora melhorar, né? O Brasil, que é um país que tem uma área financeira bancarizada altamente desenvolvida, né? Talvez até dar o exemplo para o resto do mundo em questões trabalhistas aí, automação, porque a gente tem muita qualidade, né, de desenvolver soluções. O brasileiro ele é muito inovador, né? Eu acho que essa é uma verdade que é inegável, né? Então assim, eu vejo esse momento é um momento ainda de transição e a gente está se preparando não para sair de uma pandemia, mas a gente está se preparando para um mundo que é incerto. A gente não, como você falou, termina essa pandemia, pode vir outra, tem que ser outra vacina. Eu acho que a gente já entendeu que isso que aconteceu agora, que jamais tinha acontecido na história da humanidade, talvez lá muito tempo, mas numa escala diferente, isso pode ser, hoje em dia, com as cadeias de logística todas integradas, o mundo inteiro, o efeito disso é catastrófico, com consequências sociais muito impactantes, né? Então, assim, a minha sensação é que a gente não sabe ainda muito bem como é que vão ficar as coisas doravante, mas a gente fez alguns progressos que não tem mais volta, né? Não tem mesmo. Eu acho que existe uma questão social importante para ser discutida, né? Que nem todo mundo tem as condições de ter o computador, de ter a internet em casa. Às vezes o cara mora num lugar que a comunidade não pode, sabe? O pessoal manda desligar a internet lá num determinado horário, o cara nem consegue usufruir disso. Então, assim, não, existe uma desigualdade que também tem que ser vista, e aí eu acho que a solidariedade vai ser a bola da vez aí. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, acho que uns 18, 20 anos, eu fui numa reunião com meu avô em Brasília, de MEC, né, legislação e tal, e aí uma pessoa super sênior da educação, meu avô me apresentou, e o cara falou assim, esse aqui é o Arapuã, meu neto, tá? Aí o cara falou assim para mim, meu filho, sai disso enquanto é tempo, isso aqui não vai mudar, legislação, CLT, não vai mudar. Isso ficou na minha cabeça, cara, assim, falei, meu Deus, e agora, né? Eu falei assim, mas não tem como sair, né? Pô, da minha família, isso aqui não tem jeito. E aí eu sempre me coloquei numa situação de não esperar governo, assim, de não esperar o MEC flexibilizar, o MEC mudou a lei. Cara, o MEC mudou a forma, eu vou me adaptar rápido àquilo, né? Lógico, eu participo das discussões em Brasília, participo dos sindicatos para tentar colocar a nossa posição, nosso pensamento, mas assim, mudou, eu me adapto e vamos embora, eu tenho que entregar, porque a lei mudou, eu não tenho que discutir, eu tenho que ir lá, a gente pode tentar flexibilizar no futuro ela, mas agora eu tenho que entregar ela, então a gente vai. E aí, sobre CLT, trouxeram uma reflexão que eu faço muito, assim, e o problema trabalhista no Brasil é um problema grave, né? As pessoas gostam de entrar no processo trabalhista, né? E aí, quando eu falei lá atrás daquela coisa de ter as pessoas que trabalham com a gente, pessoas que acreditem no que a gente acredita, que tem esse alinhamento de propósito, eu vejo que quando você contrata gente nesse perfil, você tende a minimizar processos no futuro, né? Eu acredito nisso. Lógico, respeito, transparência, jogar limpo, né? Então, assim, hoje a gente vive um processo de reconstrução do nosso time, né? Então muda ainda gente que a gente percebe que não está alinhada e tal, tem um processo de ajuste, mas os que entram, e eu participo ativamente do processo de contratação, assim, eu entrevisto todo mundo que vai trabalhar no Uniswan. E a minha entrevista é uma entrevista que eu não estou olhando mais currículo, esse cara fez todos os testes, passou nas etapas e tal. Mas eu quero saber o seguinte, isso se ele é da manutenção, se ele é o doutor, eu falo com todo mundo. Eu quero saber se ele é Uniswan, se ele tem a nossa
nosso DNA, se ele vai entender essas mudanças que a gente quer fazer, né, os projetos que parecem projetos mirabolantes, loucos, para quem não está alinhado com a gente. Mas para quem está alinhado com a gente, ele assim, beleza, vamos embora. Não é nenhuma doideira da Arapuã. É um projeto importante para a gente que a gente tem que virar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que entregar. Né? Então, quando a gente começa a ter gente alinhada assim, eu acredito que a gente minimiza problemas trabalhistas. Né? Bater ponto, tempo de... Cara, assim, eu sou contra a hora extra. É proibido hora extra na Uniswan. Porque assim, se você tem que fazer hora extra, tem alguma coisa errada. Ou teu time está pequeno, ou teu trabalho está mal distribuído, alguma coisa está pegando. Né? Então, assim, hora extra para mim é luz vermelha, que eu tenho que olhar aquele time e ver assim, cara, tem que redesenhar aquele time, está recebendo demanda demais, alguma coisa está acontecendo ali que a gente tem que tratar. Né? Então, assim, esse é um dos alertas para mim. Então, com isso, assim, a ideia é que as pessoas consigam se organizar e ter o seu tempo de produtividade. Né? E aí eu acho que nessa transparência, nesse respeito, cara, se vier um projeto trabalhista daqui para frente, cara, é porque a gente contratou mal. Um ponto interessante aí que levantaram é esse lado social, né? Isso serviu também, a gente descobriu que existiam bilhões de pessoas escondidas, né? Por aí, esses cadastros de 30, 40 milhões, de 50 milhões de pessoas que estavam por aí desaparecidas ou escondidas. Isso foi importante e eu acho que a partir de agora ninguém mais pode falar em preocupação agora é educação e a saúde. Isso, não, se não tiver tecnologia para embasar isso, nem a educação anda, nem a saúde anda, nem a mobilidade anda. Então, conectividade passou a ser um ponto fundamental, um ponto básico Sim. nas necessidades básicas. Vale para a medicina, vale para a educação, vale para transporte, vale para tudo. Então, essa é uma batalha nossa, né, que estamos envolvidos de alguma maneira aí com tecnologia, com educação, é essa do governo. E aí, o que vocês estão fazendo? Pô? Federal, estadual, municipal? Vamos espalhar antena por aí, vamos fazer um programa de distribuição de tablet, vamos fazer alguma coisa de Wi-Fi, vamos, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente descobriu que tem milhões de pessoas que não têm acesso e não podem melhorar a vida porque... Eu vi uma estatística da McKinsey, feita em março, antes da pandemia, que calculava que 25% dos empregos poderiam ser trabalhados à distância. Esse número deve ter passado para perto de 50%. Tá? Mas claro que a pessoa tem que ter condições técnicas para trabalhar à distância, tem que ter educação. Eu vou provocar o Arapuã, eu não sei quantos por cento, mas provavelmente assim, quantos alunos com mais de 40 e 50 anos você tem? Vai ter um 0, alguma coisa por cento. E aí eu vou te desafiar dizendo assim, daqui a alguns poucos anos, você vai ter milhares de alunos com mais de 50 anos. Porque a lógica vai ser essa. As pessoas vão despertar que posso aprender em qualquer momento, né? Lifelong learning, vão aprender. E isso muda o mundo, né? A gente tem que chacoalhar a cabeça e dizer, caramba, mudou um monte de coisa. Isso aí eu tenho uma reflexão importante que a gente fez nesse período. A gente tem... A nossa média de idade hoje é 27 anos. Então, assim, provavelmente a gente tem gente de 40, 50 numa base significativa. Além da universidade da terceira idade que a gente tem, que são 450 alunos idosos que hoje podem fazer disciplinas avulsas nas graduações. Mas, assim, uma reflexão que eu fiz foi: o nosso raio de influência pré-Covid era a sala de aula, né? Presencial. Né? Professores, alunos ali, a Uniswan é a sala de aula. Hoje, o nosso raio de influência é a sala da casa dos nossos alunos. Claramente. Assim, hoje nós somos a segunda televisão das casas. Né? Os alunos estão fazendo aula em casa, o pai está lá vendo se ele estuda mesmo ou não. Né? E mais do que isso, gente, a gente tem vários depoimentos que os pais estão conversando com os professores antes de começar as aulas. O professor conversa com a mãe, com o pai, tira dúvida. Não é conversa para saber se o aluno está estudando. Tira dúvida do pai, dúvida técnica do pai sobre o tema. É assim, impressionante. Então, assim, a gente, de fato, o nosso raio aumentou, é a casa deles. Então, assim, hoje a gente está oferecendo produtos para os pais, para os filhos, para os primos, para a família inteira, né? Então, tem um campo vasto aí que essa pandemia mostrou para a gente que o nosso raio de influência é muito maior e um potencial gigante de atingir quem a gente quiser atingir agora. Interessante como a sua fala, né? Como é que valoriza mais agora na pandemia algumas profissões, né? O médico, né? O enfermeiro, o técnico, né? De enfermagem, todo o pessoal que cuida da logística do mundo aí para as coisas acontecerem. Os professores, né? Estão sendo muito importantes.
Eu vi um vídeo... Pessoal de limpeza dos hospitais, né? Que é um público também importante. Então, assim, tem uma galera que não pôde parar, né? É impressionante aquele negócio. E é muita gente que não pôde parar. Eu pego o exemplo das nossas fábricas, também não puderam parar. Então, o que foi importante, né? A gente entendeu que a gente tinha que educar a família, né? Não bastava falar para o funcionário, olha, você vai se contaminar se você não tiver essa prevenção aqui, não. Eu tenho que levar essa prevenção para dentro da casa deles, para os filhos, para a esposa, marido, quem for, porque o vírus ele vem de qualquer lugar, né? A qualquer momento. Então, as fronteiras ficaram mais fofas, né? Você não tem mais a separação. Então, eu acho que essa prevenção ela tem que ser numa larga escala mesmo. Agora, tem lugares que as pessoas parecem que não estão nem mais aí. A gente estava comentando, né, que parece que voltou à vida normal em muitos lugares. E aí eu vejo lá fora algumas cidades que tinham liberado, agora estão tendo que fechar de novo. E eu cheguei a seguinte conclusão: acho que ninguém mais sabe de nada. Não tem regra. Você pode pegar dois lugares que fizeram a mesma coisa, com a mesma característica, e cada um com resultado diferente. Então, quem não está confuso está mal informado, né? e assim, eu praticamente eu acho que as pessoas que, né, têm aquela bravata de dizer não, o certo é isso, é aquilo, eu acho que essas pessoas estão fazendo um papel meio de bobo, né? Porque ninguém sabe. A gente tenta estar fazendo algo que a gente acha que vai ter o melhor resultado e cada situação é muito diferente da outra. E quando você acha que está tudo bem, aí você recebe um áudio do pai que faleceu do seu amigo, não sei o que lá. Então, assim, ninguém sabe, né? E essa incerteza que eu acho que é a parte muito ruim dessa história toda, né? A gente não sabe quando é que termina. E o ser humano, quando não tem você não consegue entender quando é que a coisa termina, eu acho que tem dificuldade para lidar com a situação. Eu, particularmente, acho que você não consegue fazer plano, você não sabe quando é que você volta para viajar, né? Os hotéis, as companhias aéreas, a sua vida meio que fica on hold. Você trabalha muito, você está muito com a família, mas no final fica aquele gostinho amargo, né? De você não estar podendo fazer talvez as coisas que você mais gostava de fazer, que às vezes é ir no cinema ou pegar uma praia, por exemplo. Bom, eu estou aqui na praia, tá? Mas eu pegando aqui uma carona no Vitor, o que acontece é o seguinte, né? O certo é mutante, né, Vitor? Que a coisa vai mudando, você vai se adaptando, vai corrigindo o rumo, vai levando. Concordo com você que é difícil a gente ter uma direção certa, firme. Isso daí vai entrando diversos fatores que precisam serem adaptados, serem corrigidos. Isso daí talvez, se existe alguma coisa certa, é essa, né? Que nada é certo, né? Que você vai tá tendo um caminho aí agora enfim, de mudanças muito rápidas e de nuances. Quando você pega como você falou, quando você pega esses modelos e compara, né? Pô, o troço funcionou aqui, mas ali foi o caos. Então, você te dá um quê de incerteza. E a gente queria falar para vocês aqui que a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo, né? E já vou passar aqui para o Milei para vocês para fazer as considerações finais e já dizendo para a turma o seguinte, que para mim foi uma honra, né? Estar aqui nesse papo hoje, eu fico muito contente porque o Milei é um super companheiro aí de coordenação do Rio Info. O Vitor é um veterano do Rio Info, né? Já participou aí, acho que algumas vezes, e principalmente na primeira edição lá em Niterói. Aquela lá foi para herói, não foi não foi para os fracos aquela. E o Arapuã aqui como Uniswan. O Uniswan foi uma parceira do Rio Info ano passado. A Arapuã, assim, fantástica, o apoio que a gente recebeu, os voluntários lá ajudando, enfim, e a gente já li muita coisa aí com a Edna, para a gente tentar fazer agora aqui em 2020 de novo. Então,
enfim, gente, eu agradeço a vocês três esse papo de hoje. Milê, você Legal. já e a gente passa para a turma. Agradecendo aí a presença do Arapuã e do Vitor. É bem interessante, essas conversas podem ir longe. Eu tento ter duas certezas, né? Nessa linha de que pode ser certeza. Uma certeza é que vai passar. Pelo menos eu me iludo com isso, mas vai passar, eu ponho na cabeça. E outra que vai ser diferente. Também com essas duas certezas eu vou me comportar aí, a gente vai ter que ter flexibilidade para entender o que vem por aí e se adaptar. Eu tenho relido, né, livros assim antes da pandemia. Eu li agora recentemente aqueles 21 lições do século XXI, do Yuval. É interessante ler as pessoas que escreveram antes sobre o futuro antes da pandemia, né? Então você consegue sair um pouquinho da crise e entender, olha, isso ia acontecer daqui a 10 anos, mas aconteceu em 6 meses, então vamos ver o que é interessante. Então essa conversa está sendo bastante interessante. Agradeço aí a presença dos dois, passo a palavra para vocês aí. Obrigado. Bom, não, eu também agradeço bastante, é um prazer poder estar ouvindo vocês, enfim, ouvir outras influências, né, de outras áreas, isso ajuda a gente a pensar, eu acredito muito nisso, assim, olhar sempre de fora o problema, né, para tentar adaptar para a nossa realidade, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo. Eu aprendi nesse tempo que assim, a importância de estar em contato com as pessoas, de conhecer gente de outras áreas. Isso me ajuda como gestor, como profissional, e me ajuda também a provocar, né, a universidade, né, a construir currículos mais adaptáveis, né, ouvindo o que o Vitor está precisando, o que o Vitor está achando, o que o Alberto, o que o Milê, enfim, o que a indústria está precisando. E aí eu internalizo isso para o meu time, com a minha forma de provocar eles, que é diária, né? Assim, o que eu vejo como encerramento aqui da minha fala nós como gestores, né, assim, nossa missão é desdobramento de cultura diariamente. Então, esse é o que eu faço hoje, né? A gente tem um time hoje organizado, um time com as metas distribuídas, com os processos bem desenhados. Então, eu faço follow-up do que acontece e reforço diariamente para o meu time de colaboradores, para os meus gestores, para os meus alunos, para os professores, coordenadores, o que a Uniswan acredita, o que a Uniswan pensa, o que a gente quer para o futuro. Então, acho que isso está no nosso escopo e a gente tem que ter a consciência de que isso é algo que não se delega, né, por procuração. Isso é algo que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam e que elas possam repercutir essa fala com verdade, né, e com transparência, assim como a gente faz. É isso. Obrigado. Bom, aqui para encerrar da minha parte, eu primeiro adorei esse formato de conversa aqui, Alberto. Eu certamente já tinha feito presencial lá nos eventos com você. O Paulo também, eu lembro lá do evento. Mas aqui é um formato bacana e essa gravação ela permite perpetuar depois algumas ideias, né? E se a gente assistir esse vídeo daqui a 3 meses, a gente vai falar, pô, mas aquilo ali já é outra, já tem um outro pensamento, né? A história da humanidade já mudou de novo, né? E eu acho que é isso, a vida é se reinventar mesmo. A gente está no que a gente chama da maior crise, né? Que ao mesmo tempo, no jargão, são as oportunidades. Mas a mensagem que eu queria falar é que a gente tem que sair melhor socialmente, melhor como cultura, como o Arapuã falou, cuidar das pessoas, né? Porque a gente está no momento que a gente tem mais que uma oportunidade, uma obrigação de ajudar a diminuir as diversidades que a gente tem aí de oportunidades que tem da população e fazer com que a gente saia juntos melhores, mais fortes aí, seja a nível de sociedade, de Rio, de Brasil, o que seja, né? Agora as fronteiras mais do que nunca são globais e eu tô aí para ver o que acontece. A gente está fazendo parte dessa transformação. Todos nós aqui estamos tendo uma pegada muito importante aí. Mas foi muito bacana participar. Eu queria agradecer a vocês. Bom, de novo, eu que agradeço. Fica aqui o convite para daqui a 3 meses, nós 4 assistirmos esse vídeo e comentar, né? Esse vídeo pode se tornar uma viagem maluca ou pode ser uma coisa fantástica, né? Com as previsões todas. Passou do tempo,
Né? Então, já está aqui o convite. Né? E eu fico, de novo, muito feliz aqui de vocês estarem aqui. Arapuã, talvez esse aqui seja o primeiro contato assim, mais próximo do Rio Info, e o Rio Info é um imã, tá? Então, depois que a gente atrai, gruda, o Vitor sabe disso, o Milê mais do que ninguém sabe disso, né? A gente puxa, segura, e isso aqui é um momento, é um projeto que a gente gosta muito de ter as pessoas contribuindo, ajudando, colaborando e participando. Então, agradeço demais a vocês, a turma que está nos assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado do papo, porque realmente eu acho que ajudou bastante aqui a várias reflexões. E aguarde aí a nossa próxima edição do Conexão Rio Info. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até logo. Um abraço. Tchau, um abraço.